Seguir aqui nos estúdios com a entrevista, né? Recebendo agora o coordenador do Procon Sorriso, Michel Ferreira. Doutor Michel, a gente ficou chocado ao ver a notícia e pensei, bandido não tem preguiça mesmo, não tem vergonha na cara, porque usar Procon e prefeitura para aplicar golpe tem que ter coragem, né? Bom dia, seja bem-vindo. Desculpa aí a brincadeira, mas seriamente falando, não é fácil, né? Mas é a mais pura verdade. Muito bom dia, Marlene. Bom dia, Milena, todos os ouvintes da Rádio Sorriso, obrigado por mais uma vez abrir esse espaço tão importante para a gente trazer esse comunicado à sociedade, principalmente os empresários, né? Sim. Que estão sendo aterrorizados aí por esses cybercriminosos. Pois é, Michel, o que está acontecendo? Eu vi o alerta no site do município, da prefeitura, fiquei preocupada realmente, porque olha, a dificuldade financeira que está para geral, né? Infelizmente, o setor econômico não está assim evoluindo como a gente gostaria. E aí, de repente, ainda tem que sustentar essa lambança de bandido, aí não é fácil, né? O que está acontecendo? Então, Marlene, nós tivemos conhecimento dessa situação ainda na terça-feira, durante uma agenda lá em Sinop. Que nós estávamos participando de uma reunião técnica com os diretores do Procon de Sinop. E aí alguns empresários começaram, porque assim, por mais que nós tenhamos os canais institucionais, a cidade é grande, mas é pequena ao mesmo tempo, todo mundo se conhece. Sim. E o nosso telefone ele fica aberto a todos, né? E alguns empresários começaram já a ligar ainda na terça-feira pela manhã, bastante receosos, porque eles receberam e-mails de uma entidade intitulada Procon Brasil, né? E e-mails até bastante agressivos ali, dando ciência, inclusive ameaçando de possíveis encaminhamentos ao Ministério Público, possibilidade de ação judicial por dano moral e material, inclusão desses empresários no cadastro ali de reclamadas do Procon e aplicação de multa. Essas multas, cada e-mail trazia um valor, mas variava ali de 12.500 até 35 mil reais. Sem preguiça, literalmente. Então aí simultaneamente eu recebendo as ligações, as minhas colegas aqui em Sorriso, que continuavam trabalhando, também começaram a ser contactadas por alguns empresários. De imediato acionamos o Departamento de Comunicação da Prefeitura, e eu quero aqui render um elogio público ao Departamento de Comunicação, sempre muito ágil, já emitiu essa nota de esclarecimento. Mas assim, não temos informações de empresários que pagaram, tá? Felizmente, Marlene. Amém. Tem que evitar mesmo o golpe, a gente alerta para evitar, né, Michel? Isso, com certeza. E aí são duas entidades, né? Uma, o Procon Brasil, que eles estão disparando e-mails em massa para o setor empresarial. Que não é o Procon de fato. Não é. Realmente, Marlene, existe uma instituição chamada Procon Brasil, mas ela não tem caráter sancionatório. Ela é uma entidade da sociedade civil organizada que auxilia, um braço dos Procons estaduais e municipais e da Secretaria Nacional de Consumidor. Mas ela tem um viés apenas educativo e orientativo. Está sendo usado esse nome, Isso, na verdade, infelizmente. Né? E uma outra fraude que nós identificamos, numa modalidade diferente também nessa semana, em que esses marginais utilizam o nome do Procon Carioca. São dois casos distintos. No Procon Brasil, eles utilizam um e-mail. E aí é muito importante que o empresário, ao receber esse e-mail, que desconsidere imediatamente, não clique, não abra ali os arquivos que vem anexo. Um link anexo sempre, Isso, né? Com certeza ali já é um mecanismo para surrupiar, roubar ali os dados, né? E dados sensíveis, informações ali das empresas. Já no caso do golpe, utilizando o nome do Procon Carioca, eles utilizam os correios para mandar notificações aos empresários. E assim, Marlene, se você analisar, é uma notificação muito semelhante àquela utilizada pelo órgão oficial. Que parece séria, de fato. Parece verdadeira. Nesse caso da notificação via correio, os criminosos, eles buscam oferir um lucro financeiro, diferente daquele golpe na internet em que o foco são os dados. Para depois aplicar um golpe financeiro. Com certeza, os dados dessas empresas. Em ambos os casos, a gente alerta que esse empresário evite, e na dúvida, acione os órgãos oficiais. Trouxe aqui para você, Marlene, hoje o Procon Sorriso, ele utiliza 3 canais, que são 3 e-mails, né? O Procon Sorriso cartório@gmail.com, o Procon Sorriso fiscal@gmail.com, a depender do local, e o geral é o procon@sorriso.mt.gov.br. São esses 3 e-mails. Qualquer outro e-mail com endereço diferente, por favor, desconsidere. E outra coisa, Marlene, aqui para os empresários ficarem bem cientes. O Procon ele jamais manda mensagens, seja WhatsApp ou e-mail,
coagindo, ameaçando o empresário de né? forma Eu fiquei alguma. rindo por dentro aqui quando você tava falando, mas que cara de pau, né? Você nem lida assim com as coisas, né? O órgão não lida assim com Então, as isso coisas. que assusta, né, os empresários. E assim, infelizmente, ele já conhece a nossa Sim. forma de trabalho. Alguns, até um dos empresários foi o Nilson Molonha, vice-presidente da Associação Comercial, que inclusive é o nosso conselheiro lá no Procon, Uhum. né, representa a CES lá no Aí nosso já Conselho do chegou junto, Consumidor. como é que é isso aqui? Mas na hora ele ainda brincou, ele falou bem assim, ué, negão, você tá nervoso? E me mandou, eu falei, não, Nilson, desconsidera, por Ai, favor. ai, ai. Pois é, ainda bem que avisam. O importante é isso. certeza. Ficou na dúvida, procura o órgão oficialmente, né, Michel? Vocês vão atender com certeza. muito carinho lá sempre as pessoas, né? Sempre, né? Eu costumo dizer, ontem eu estava, perdão, na terça-feira eu estava lá com o Dr. Wilson Barose de Sinop e a gente estava falando exatamente isso, Marlene. A forma com que os PROCONs municipais têm atuado em parceria com a economia. A preocupação é a economia. Sim. Né? Claro, defender o interesse, o direito do consumidor, mas também Sim. defendendo e combatendo a concorrência desleal, defendendo o empresário. E isso é muito importante e gera, né, esse vínculo de confiança entre o órgão que, em tese, eu até brinco assim, não deveria ser coordenadoria de proteção ao consumidor, deveria ser coordenadoria de proteção à economia. Sim, É porque tem verdade. esse viés. Às 8 da manhã, isso chegou para nós, já estávamos no ar aqui. Depois das 10, portanto, 10 e lá alguma coisa já. Com a senha na mão. E só tem um atendente. E ainda chamaram até agora 4 pessoas. Mais ou menos durante mais de 2 horas aí. Tem idosos, mãe com criança de colo, pessoas com comorbidades e eles não têm suporte para atender mais de 15 pessoas. Só com uma pessoa atendendo. Precisamos mudar essa situação. É um descaso com a população. Pagamos impostos, pagamos as contas e quando precisamos ainda, eles não têm o suporte para nos atender. Ela, inclusive, fez um registro de vídeo, eu não quis pôr no ar, porque tem pessoas, mando para ti depois, em off a gente faz uso, mas não pode mostrar na tela, porque as pessoas talvez não autorizaram, mas realmente, pessoas lá aguardando. O que pode se dizer para essa ouvinte internauta, Michel? Bom, Marlene, eu acho que primeiro pedir desculpas, né? Porque em que pese o fato de ser um serviço prestado por uma empresa privada, é um serviço de concessão pública. É verdade, né? Em regra, não deveria ser dessa forma. Não. Então, ano passado, nós tivemos uma situação muito semelhante com a concessionária Águas de Sorriso, e nós ali, inclusive, num acordo que foi costurado pelo Executivo e Legislativo, nós conseguimos ali sensibilizar aquela concessionária da necessidade da ampliação no número de atendentes, da ampliação inclusive na central de atendimento deles, o que foi feito. Né? E hoje nós estamos, 2026, um ano depois, nós estamos com a mesma bandeira junto à concessionária de energia elétrica. Coincidência ou não, na segunda-feira, o setor de fiscalização aplicou uma multa de R$103 mil contra a concessionária Energisa. Hoje pela manhã eu participei de uma reunião com as relações institucionais da empresa e eu fiz esse apelo verbal a ela, que a situação aqui em Sorriso está insustentável. Inclusive alertei que a inoperância, a ingerência, a continuidade dessa omissão, dessa negligência pode acarretar sanções que vão além da aplicação de multa. Exemplo, nós nessa notificação infrativa, Marlene, inclusive depois eu vou passar para você também, faço questão, que é um documento público, de interesse público, o setor de fiscalização da prefeitura, do PROCON esteve lá em diferentes momentos e dias e coletou imagens inclusive de pessoas que estavam sentadas ao sol aguardando atendimento. Então já deixou de ser uma situação insalubre há muito tempo e já está assim, insuportável, essa é a palavra, eu diria. Difícil, né? Então, só para responder aí ao ouvinte, o PROCON está atento a essa situação e caso a sanção não seja suficiente, nós vamos adotar medidas coercitivas ainda mais fortes, que podem inclusive, Marlene, segundo o próprio CDC, nós podemos, dentre as medidas, aplicar a suspensão de funcionamento temporariamente dessa empresa. Difícil, a gente fica chateado. Qualquer um que você cita o tema aqui, você fala, já tive nessa fila, Deus o livre. E não deveria ser assim. Energia não é barata para ninguém. Ninguém recebe luz em casa de graça, né? Então, por favor, pessoal, a gente apela no. Vocês também, eu acho que apelam, né, pelo bom senso. Sempre. Marlene, eu costumo dizer o seguinte: se nós aplicamos a multa, é porque nós falhamos em todas as outras fases, que foi a de orientação,
a de prevenção. A multa é a última rácio realmente. E eu falei isso com a colega da concessionária hoje. Falei, olha, vocês estão nos levando ao extremo e nós podemos tomar medidas extremas se for necessário. Muito bem, Procon sempre de portas abertas, né, Michel? Vem aí um grande evento chamado GAF, até vou aproveitar e perguntar, Procon vai marcar presença de alguma forma, antes, durante, por lá, Michel? Então, Marlene, o Procon ele é um órgão que atua na questão fiscalizatória, como a sociedade bem sabe. Sim. Né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que o nosso poder de polícia ele não se confunde ao exercício de polícia. Nós não temos discricionariedade para arrombar a porta de ninguém. Né? Sim. Mas se formos convidados a trabalharmos em parceria, evidentemente vamos sim comparecer, estaremos presentes, né? Estamos fazendo um trabalho orientativo em diferentes setores, já visando exatamente o evento. Esse trabalho começou já há cerca de 3, 4 meses, percorrendo aí desde postos de combustíveis, borracharias, hotéis, supermercados, congêneres, já para preparar essas empresas a esse possível aumento de público, né? E a necessidade de que eles continuem cobrando o valor justo. Lembrando que o aumento injustificado de um produto, de um serviço, pode configurar prática abusiva. E ocorrendo a denúncia, o Procon tem obrigação ética, moral e institucional de tomar as providências. Muito bem, contamos com isso, doutor Michel. Sempre bem-vindo aqui, eu agradeço imensamente. Vou chamar o intervalo, mas antes deixa a palavra aí à disposição, doutor. Algo mais que o senhor queira dizer para a nossa comunidade? Marlene, que a sociedade continue acreditando no trabalho do Procon Sorriso, isso é muito importante porque em que pese o fato do órgão ter passado por um processo de reestruturação, nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então é importante que a sociedade, ao ter um problema, primeiro, acione a empresa. É com água, acione a concessionária de água. Energia, acione a concessionária. Exija o protocolo de atendimento. Esse protocolo é o comprovante que você buscou essa solução consensual. Não conseguindo, traga esses documentos até o Procon, evidentemente que nós vamos adotar as medidas cabíveis. E nós estamos situados em 2 endereços, nos 2 ganha-tempos, né? Atendimento e ao público das 7 às 13, mas a gente trabalha sábado, domingo, final de semana, porque tem a questão interna e também as ações fiscalizatórias. E mais uma vez reforçar o consumidor. Do mesmo jeito que o consumidor tem direito, ele também tem obrigações. E do mesmo jeito que o empresário tem obrigações, ele também tem direito.